Olá pessoal, hoje a gente está aqui para mais uma aula de farmacologia. A gente só conversou, introduziu o assunto, a gente vai falar um pouquinho das medicações. Quando a gente fala de farmacologia, a gente está falando de dosagem, a gente está falando de administração, a gente está falando de antagonista e agonista. Tudo isso a gente vai ver na disciplina de farmacologia. Hoje eu queria mostrar a vocês um pouquinho de fármacos, tá? Vamos conhecer alguns fármacos que vocês irão usar no cotidiano do âmbito hospitalar. Então vamos dar uma olhadinha na medicação iosina. Quem já ouviu falar da iosina? A iosina, ela é uma medicação que geralmente as pessoas que são alérgicas à dipirona, elas tomam essa medicação. Sempre, na maioria das vezes, quem toma a iosina são as gestantes, tá certo? Então as gestantes, elas fazem uso da iosina, geralmente quando se tem alergia à dipirona, tá certo? Outra medicação muito usada que a gente vai olhar é a própria falada dipirona. A dipirona, para quem não sabe, só o Brasil que pode comercializar aqui em âmbito de farmácias, em drogarias. Os outros países, dipirona você só vai encontrar em rede hospitalar. Por quê? Porque o índice de choque anafilático é muito grande. E muitas vezes, se o paciente tiver uma reação alérgica, não pode ou não poderá dar tempo a atender a ocorrência, tá certo? Então, dipirona é uma medicação muito forte. Ela é um antipirético, tá bom? Ela serve para diminuir a temperatura, tá? E também ela serve como um regulador da dor. Ela diminui a dor, tá certo? Agindo diretamente na temperatura e na dor, tá certo? Ela não é anti-inflamatória. Quando a gente for falar de anti-inflamatório, a gente vai falar do diclofenaco sódico, tá certo? Esse sim é um poderoso anti-inflamatório, geralmente utilizado em intramuscular. Muito bom usado intramuscular, certo? Outra medicação utilizada constantemente é esse corticoide chamado dexametasona, tá certo? Bastante importante para as pessoas que precisam de corticoide, tá? Agora a gente vai falar sobre prometazina, tá certo? Olha a professora Ana aqui. A gente vai falar sobre prometazina. A prometazina, ele é um antialérgico conhecido como Fenergan, tá certo? Ele é usado também para os pacientes que usam psicotrópicos como Aldol, clopromazina, que são antipsicóticos. Esses antipsicóticos, eles precisam disso aqui, ó, prometazina, porque o efeito dos psicóticos, dos antipsicóticos, eles são muito fortes, podem tratar com convulsão, podendo causar uma reação, o paciente fica muito mal se não tomar essa medicação, tá certo? Outra medicação bastante utilizada é essa aqui, ó, a furosemida. Furosemida é uma medicação muito potente, porque ela é usada como reguladora da pressão. Então, é uma medicação diurética, muito bem, nosso amigo Ivanilson acabou de falar aqui, ó. É uma medicação diurética e faz com que a pressão do paciente se normalize, dependendo da concentração, tá certo? A gente vai falar também sobre concentração. A gente não pode esquecer, deixa eu colocar aqui no canto certo, tá? Furosemida. A gente não pode esquecer também, ó, do Buscopan composto. Ivanilson, Buscopan composto, para que serve? Ela é usada geralmente para pacientes que têm dores abdominais, que a Buscopan ela age mais nessa região do abdômen. Então ela é muito usada nesse sentido. Pode ser usada para outras finalidades também. Como é que a gente usa o Buscopan? Ele é usado, com certeza, Intramuscular, endovenoso? intramuscular, endovenosa, embora que a endovenosa ela tem que ser diluída com água destilada ou com soro, de preferência com água destilada. Nunca se faz uma Buscopan composta pura, sem ser diluída. Gente, valeu Ivanilson. Foram fazer uma Buscopan rápida em mim. Meus batimentos foram para 180. Eu passei mal.
quase que bata as botas. Então, muito cuidado ao usar essa medicação. For fazendo o paciente, usar com bastante cuidado para não prejudicar o paciente, tá certo? O paciente pode ter um ataque cardíaco e você ser responsável devido à rápida administração, tá bom? A gente vai falar também, ó, glicose. Pacientes que precisam tomar glicose, a glicose pode estar 25%, 50%, vai depender do grau do paciente, tá certo? Existe uma tabela que eu vou mostrar a vocês agora sobre insulina, tá? Presta atenção agora. Gente, vou mandar para vocês a foto depois da administração da insulina, tá certo? Caso de glicemia, eu vou ler para vocês aqui, ó. Caso de glicemia menor ou igual a 60 mg, dilui meia ampula de glicose, 50% em 10 ml de água. Tem paciente, gente, que chega com a glicose 200 em 50. Vamos fazer 4 unidades. Tem paciente que chega a 300 a 350. Vamos fazer 8 unidades. Já tem pacientes acima de 400, a gente vai fazer 12 unidades. Muito cuidado na hora de colocar, tá certo? Já vi profissionais, em vez de colocar uma unidade, chegar a colocar 2, 3 ml. E aí o paciente rapidamente vem com uma hipoglicemia, tá certo? Quais são as coisas que levam à hipoglicemia? Então, a autodosagem é uma delas. Cimetidina, falou? Pessoal, outra medicação é o... Deixa eu ver aqui o nome desse aqui. Hidrocortisona. Ivanilson, hidrocortisona serve para quê? Fala pra gente. Essa medicação ela é usada para pacientes que têm problema de asma. Ou quando o paciente está com um edema pulmonar, você usa também essa medicação como aminofilina, que ela serve como uma enxugamento, ela vai enxugar o pulmão do paciente, entendeu? Então ele vai sentir aquele alívio, aquela expansão pulmonar. Essa medicação ela vai fazer esse efeito. Olha que ótimo, então a gente aprendeu um pouquinho com o Ivanilson. Vamos ver aqui a próxima medicação, né? Acabei de encontrar agora, o Ezequiel está chegando no plantão. E aí a gente vai falar agora sobre a ranitidina. E aí, Ezequiel? Noite. Tudo bom? Então, a ranitidina serve para paciente que está com gastrite, dor no estômago. Vai dar um alívio muito bom no paciente. E também os médicos usam muito para paciente que está fazendo processo alérgico. Ela também é um indicativo. Beleza. Fica aí a dica. Fica agitado. E agora, nossa professora querida Ana Regina vai falar um pouquinho sobre o nosso Plasil, chamado de metoclopramida. Ana, para que serve a metoclopramida? Fala pra gente. Vômitos, tá? Ele é uma medicação que a gente tem que ter muito cuidado quando administrar, porque tem pacientes que têm reação. Reação o quê? Tipo, é agitação. Principalmente em crianças que apresentam choro irritante, assim, a gente tem que observar bastante. A Plasil, ela tem que ter um cuidado também, principalmente quando o paciente está com muito tempo de... Vamos dizer que ele vomitou muito. Então, a gente prefere primeiro hidratar, para depois fazer a administração dessa medicação, certo? Pode ser feito intramuscular ou venosa, ok? Ana, me diz uma coisa. Tem obstetras que usam Plasil, não é verdade? Isso, para ajudar na dilatação do colo. Ótimo, valeu, Ana. Gente, olha o Ezequiel de novo. Ele agora vai falar sobre a Transamin. Fala aí, Ezequiel. Então, mostra aí teu conhecimento. Essa medicação aqui a gente usa para paciente que está fazendo sangramento, sangramento abdominal, matêmese, né, que é o vômito com sangue, melena, que é fezes com sangue. Boa, garoto. Então a gente vai usar essa medicação aqui para fazer a coagulação a prevenção desse sangue, né? Vai parar o sangue e o paciente vai ter uma melhora legal. Anticoagulante. Gente, esse foi meu aluno, então tá explicado porque ele tá falando tantos termos técnicos, né? Esse paciente Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o diazepam, tá certo? Esse benzodiazepínico poderoso, concentrado aqui em 10 mg. Ele é muito forte, tá certo? Deve ser usado, tá? Esse diazepam, ele não é somente a pessoa dormir, ele relaxa a musculatura, tá certo? Ele traz aquela calmaria. O diazepam, ele pode ser feito intramuscular e ele pode ser diluído em EV, tá certo? Se necessariamente colocar no soro, então numa água destilada, dependendo da prescrição médica, tá bom? Muito cuidado, gente. Pacientes que precisam de cuidados
psiquiátricos, geralmente são usados o diazepam como medicação de primeira passagem. Outra medicação que a gente faz também, de controlado, é isso aqui, ó, o Rivotril, que é o clonazepam em gotas. Gente, isso aqui é muito viciante. Tem pessoas que só dormem com clonazepam e Rivotril, né? Quem nunca na vida precisou tomar umas gotinhas de Rivotril, né? Mas muito cuidado com essa medicação. Nosso amigo Ivanilson vai dar agora uma sugestão para vocês. Diz aí, Ivanilson. Muito bem, essa medicação, ela só é vendida com receita médica, pelo motivo de uso abusivo de alguns pacientes, que ele se torna viciado ao usar essa medicação. Aí fica aquela dependência e quer usar todo dia, com excesso. Aquela receitinha azul, não é isso mesmo? Com certeza. Receita branca pode? Não, só receita azul prescrita pelo médico do PSF. Exatamente, medicação controlada, tá, gente? A gente vai falar agora, deixa eu ver outra medicação usada como psicotrópico. Eu não achei aqui, mas é o Aldol, tá certo, gente? Não tô achando o Aldol, alguém procura Aldol pra mim? Não tem. Gente, o Aldol, né? Ele é encontrado em comprimidos 5 mg, 1 mg e também tem o Aldol com ampola, tá certo? O Aldol, achou? O Aldol, que é o haloperidol, tá certo? Também tem a sua composição como decanoato de haloperidol, que é muito mais forte. Por quê? Porque o Aldol simples, ele tem um efeito de 7 dias. Já o Aldol decanoato, geralmente os pacientes psiquiátricos que fazem evolução ambulatorial, eles tomam a cada 15 dias o Aldol decanoato. Ele é um pouquinho mais oleoso, muito mais concentrado. Gente, outra medicação muito poderosa é isso aqui, ó, fenobarbital, anticonvulsionante muito poderoso, usado em RN, usado em adultos, porém sempre prescrito por médico. Tem quantos ml aqui mesmo? Olha essa baixinha desenrolada aqui de novo, professora Ana Regina. Ana Regina, fala um pouquinho pra gente sobre morfina. Gente, essa aqui é a morfina, tá vendo? Bem pequenininho, tá vendo? 1 ml. Essa medicação, como a gente costuma dizer na sala de aula, que é uma medicação perigosa, né? Que é uma medicação, quando ela é diluída, tem que ser diluída em 9 de água e geralmente o médico pede para fazer 2, 3 ml a cada 1 ou 2 horas. Cuidado, toda vez que preparar essa medicação, é medicação para dor. O paciente está com dor, chegou pra gente na unidade com dor, foi feito uma buscopan, uma dipirona, não aliviou. O médico vai pro tramal. Tomou tramal, não passou a última medicação que eles fazem, certo? Então essa aqui, cuidado, quando for fazer a diluição, diluir com 9 de água, identifica o nome, identifica com hora e o nome do profissional, certo? Ana, isso é viciante? Também. Tem pacientes que viciam com isso aqui, tanto como também com a tramal. E se eu tomar essa medicação em excesso, o que acontece comigo? Quais são os sintomas? Os sintomas variam, né? Fora a questão da própria necessidade do uso, mas tem gente que apresenta vômitos, náuseas, causa muito efeito no paciente. E tem paciente que às vezes está num costume tão grande dessa medicação que tem casos que nem faz mais efeito. Exatamente. Gente, muito cuidado com essa medicação, tá? A mesma coisa que a Ana falou, se adapta ao tramal, tá? Tem muita gente que toma tramal e toma morfina e começa somatizador, fica hipocondríaco e procura dores onde não tem. Isso é muito perigoso. O paciente se torna um paciente psiquiátrico, tá certo? Porque ele se torna dependente químico daquela medicação. Gente, a gente vai falar um pouquinho agora, bem básico, porque isso é uma medicação mais usada pelos anestesistas, tá? Geralmente pacientes para ser sedados e entubados, que é o fentanil. Qual é a medicação que tem lá? Midazolam, tá certo? Muito cuidado com essas medicações, tá? Eles são para ser entubados. Agora tem medicações, né, Ezequiel, que eles precisam aumentar o ritmo cardíaco, eles precisam controlar a pulsação, né? A dopamina também é usada como sedativo, mas o importante para regulação e equilíbrio da pressão arterial dos batimentos cardíacos é a noradrenalina, é a efedrina, a epinefrina. Todos esses são medicações que a gente usa controlado. Tudo isso fechadinho e no cadeado. Olha outra medicação muito importante para ser usada. Ezequiel,
Que medicação é essa? Essa aqui é a vitamina K, que é usada para sangramento também. E uma dica muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado é que essa medicação só pode ser administrada via intramuscular. Nunca pode ser feito EV. Aí tem que tomar esse cuidadozinho aí, prestar atenção na prescrição e arrebentar. Boa. Muito bem, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gelcos, famosos abocados. Quais são os abocados que a gente tem por aqui? Vamos dar uma olhadinha? Toda medicação tem que fazer a administração com ou abocados ou seringas, né? A gente tem a seringa de 3, de 5, de 10, de 20 e também a gente tem os famosos gelcos, né? Qual a numeração que tem aqui? Ó, o 22, muito importante você decorar as cores, tá certo?